E aí galerinha da Talk to Me, beleza? Eu sou o Fulvio Porto e sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso inglês com o método europeu, aonde eu estou ensinando para vocês que é possível sim aprender inglês em 5 meses, o que te levaria aí 5 anos, tá? E ao longo dessas aulas eu já te ensinei muita coisa, que foi o caso da primeira aula, aonde eu ensinei para vocês 3 passos para você aprender inglês com o método europeu, para ver como isso funciona. E eu vou fazer aqui de uma maneira resumida para você não esquecer. O primeiro passo foi aonde você deveria anotar o vocabulário e fazer com que esse vocabulário se tornasse ativo. Como assim? Lembra que eu disse para você, tenham sempre em mãos um caderno na hora de estudar, de ver um filme, ou hoje em dia ter um celular, né? Nesse celular você ter aí um bloco de notas, para quê? Para você estar sempre ativando o vocabulário novo. De qual maneira? Anotando a palavra, anotando aquele vocabulário ou aquela expressão e fazendo, né, anotações, exemplos com as suas próprias palavras. Fazendo isso, você mostra para o seu cérebro, você manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo que aquilo ali é importante e dificilmente você vai errar. E por que eu dei essa dica? Porque funciona, tá? Façam isso que eu tenho certeza que você vai aprender. O segundo passo, eu expliquei para vocês que é importante vocês irem mais devagar, tá? E repetirem mais. Por quê? Porque muitas escolas e muitos alunos ficam andando com livro, sem fazer revisões só pelo fato de terminar o livro. Eu tenho 8 livros, o método todo, e fica lá até terminar o 8º livro e não consegue entender, não consegue contextualizar todo o conteúdo. Então, a dica que eu dou é, vá mais devagar, façam revisões periódicas daquilo que você está aprendendo, tá? E repita mais, fazendo as revisões, repetindo mais, consequentemente você vai um pouquinho mais devagar e consegue contextualizar, consegue absorver muito mais do que simplesmente ficar terminando o livro, ficar fazendo o livro só para terminar logo. Então, segunda dica, vá mais devagar e repita mais. A terceira dica é onde eu explico para vocês que não precisa se martirizar. Não é porque você não está entendendo tudo que você está não entendendo nada. Então, frases como eu não consigo, eu não estou aprendendo nada, não entendi nenhuma palavra, tire essas frases do seu vocabulário. Isso traz uma frustração e o cérebro é tão poderoso que se você falar isso, ele vai bloquear automaticamente e você não vai conseguir dar sequência no aprendizado. Então, lembre sempre do que eu digo, quando o copo está cheio de água, com a metade, né, com água, eu costumo dizer que ele está quase cheio e nunca quase vazio. Então, mentalidade positiva, positive mindset. Ok? Tenha esse tipo de mentalidade para aprender, para começar qualquer curso, mas se você fizer isso com o método que eu ensino aqui na Talk to Me, você vai ver que isso é possível e você vai aprender inglês muito mais rápido, ok? Muito bem. E na segunda aula eu dei 4 dicas de como melhorar o listening, né? Lá eu disse para vocês escolherem um episódio, uma série, um filme, mas o filme é mais para quem está avançado, mas mesmo assim, você dividindo essas séries, esses filmes em 2 minutos, 3 minutos, até 5 minutos, se você já tiver acostumado, né, com os personagens, você escolhe essa série, você escolhe esse podcast, você escolhe esse vídeo que você pode ver no YouTube, tem vídeos em sites como o BBC, né? E você escolhe essa série e segue aqueles passos. Qual é? O primeiro passo era você apenas ouvir o que você escolheu, o material que você escolheu, sem legenda, sem transcrição, anotando as palavras novas no seu caderno, tá? Vai ouvindo, tá? Vai sonorizando, vai ouvindo aquilo que você está aprendendo, né, no vídeo e vai contextualizando, vai anotando essas palavras. E o segundo passo, eu pedi para vocês o que? Repetirem o primeiro passo, aumentando assim a quantidade de palavras que você vai aprendendo e que você vai anotando. Ok? Eu uso muito isso aqui na Talk to Me e muita gente pula, tá? Muita gente pula esse segundo passo
do primeiro já vai para o terceiro. Não, você tem que fazer isso 2 vezes, porque na segunda vez você vai ter uma quantidade maior de informação. Fazendo isso, você vai ter uma quantidade maior de palavras, de expressões, ok? Muito bem. E o terceiro passo, você vai, pela primeira vez, você vai usar o recurso sonoro e visual juntos, que é onde você vai assistir ou escutar, né, o material que você escolheu, lendo a sua transcrição. Ok? Você vai ler a sua transcrição, você vai ouvir, assistir aquilo que você está ouvindo, lendo as suas anotações, fazendo com que as coisinhas comecem a se encaixar. Ok? Muito bem, depois disso, o quarto e último é onde você vai fazer isso lendo a transcrição do vídeo, a transcrição original do podcast. Okay? Fazendo essas 4 dicas, você vai ver como o seu listening vai mudar de nível muito rápido e muito efetivo, ok? E funciona, gente. Façam isso que funciona, ok? Lembre-se de procurar sempre algo do seu interesse. Procure vídeos do seu interesse, procure podcasts do seu interesse para ficar algo prazeroso. É muito importante a gente unir o útil ao agradável. Principalmente se você gosta de inglês é porque você tem uma afinidade com o inglês e gosta de séries, de filmes e músicas. Então procure sempre artistas, vídeos e podcasts que você goste. Tá bom? Muito bem. Como eu tinha dito antes, nesse terceiro vídeo eu vou desvendar mitos e vou desvendar segredos para que você entenda de uma vez por todas que pode sim aprender inglês sem morar no Brasil. Por exemplo, o meu aluno Bruno Simões Zílio, em apenas pouco tempo já conseguiu viajar, já conseguiu sozinho comprar passagem, sozinho fazer reserva no hotel, sozinho ficar 15 dias nos Estados Unidos, viajando em cidades como Nova York, Washington, Boston, sozinho, fazendo, como eu disse, fazendo reserva, alugando carro, comendo o que quer, conversando com as pessoas, criando amizades, aumentando aí, né, o seu leque de amizades com pessoas de outros países. Imagine a seguinte situação: você chega num lugar, tá, onde você não consegue compreender o que as pessoas estão falando, as pessoas não conseguem compreender o que você está falando, você também não tem ninguém para tirar as suas dúvidas, para te ajudar, porque no inglês eles vão falar de uma maneira tão rápida assim como vocês falam português aqui no Brasil. Então é por isso que eu falo que é possível sim aprender inglês aqui no Brasil com métodos que funcionam realmente. Um mito comum é de que se tem que estudar desde criança para aprender inglês. E isso não é verdade. A maioria dos meus alunos tem uma idade, já são adultos. E hoje consegue se comunicar fluentemente. E uma dúvida que eu vejo frequentemente nas minhas redes sociais é as pessoas perguntando se esse método serve para mim. E eu digo sim, esse método serve para você que já estudou inglês, que já tem o contato com o inglês, ou para você que não sabe nada, que vai começar do absoluto zero, sem mesmo souber o verbo to be. Ou para você que já foi para uma escola, aprendeu, parou, que já foi em 2, 3 escolas, aprendeu, parou e não conseguiu ter sequência, esse método é para você sim. Uma outra dúvida que eu vejo também é: professor, será que eu vou conseguir me adaptar? Será que eu vou conseguir mesmo me adaptar com esse método europeu? Vai sim, porque eu vou mostrar para vocês passo a passo, vou dar técnicas de aprendizado, vou dar técnicas para você conseguir adquirir, para você conseguir absorver o máximo de informações possíveis, né, na hora de aprender com esse método dentro do curso. Você vai aprender sim. Muitos dos meus seguidores também me perguntam: professor, mas quanto leva, quanto tempo eu começo a aprender com esse método? Gente, resultado varia muito de pessoas, né? Mas eu tenho alunos que com apenas 8, 10 semanas já estão se comunicando. Sim, com 8 ou 10 semanas, mas isso vai depender da sua dedicação, do seu comprometimento, de você seguir à risca tudinho que eu for falar lá dentro do método, lá dentro do curso. Ok?
Muito bem. E você deve estar perguntando, mas professor, e a garantia? Qual que é a garantia que você vai me dar se eu vou aprender ou não? Eu vou falar mais da garantia no próximo vídeo, tá? Na quarta aula. Beleza? Agora eu vou responder algumas dúvidas, tá? Que o pessoal mandou para mim durante essa semana. Por exemplo, o nosso amigo aqui, ó, o nosso amigo Rob. Sua forma simples e objetiva de dar dicas é show. Muito obrigado, parceiro. Existe uma dúvida que acredito que seja de várias pessoas. De qual é a lógica, ou seja, por onde se começa a estudar inglês e quais os pré-requisitos mínimos, quais os percentuais aproximados de cada tipo de assunto. Desde já agradeço por tudo e lhe desejo muito sucesso mesmo. Abraço. Rob, muito obrigado, eu agradeço, fico muito feliz aí de saber que você gosta da maneira como eu explico para você, e eu vou explicar aqui para vocês uma coisa que eu explico para todo mundo, inclusive, né, nas minhas redes sociais. Gente, a ordem de aprendizado do inglês, tem que ser natural. Você ouve, você repete, você lê e você escreve, ok? E se você for pensar nos percentuais, né, que você me disse, né, você perguntou, eu diria que 60% é listening. Só 60%? Sim, 60% é listening, tá? Eu acredito que mais do que a metade, você tem que se dedicar mais do que a metade do seu tempo para listening. Aí você pensa em mais 20% no speaking, porque se você ouvir bem, provavelmente você vai falar bem, você vai reproduzir o som melhor, e os outros 20% você vai dividir entre o reading e o writing, que é o ler e o escrever. Lembrando da ordem, primeiro você ouve, depois você repete, depois você lê, por último você escreve. Beleza, Rob? Muito bem, espero que tenha ajudado você, e vou responder também mais uma pergunta que é do nosso amigo Bruno Donizete Bueno. Ele fala: boa, professor, minha dificuldade atualmente está em escrever para me comunicar. Eu consigo já entender bem o inglês falado e ler, porém escrever está difícil. Já falar nem me atrevo a opinar, kkkk. Muito bem, então vamos lá. Muitas pessoas lutam com a escrita porque realmente até mesmo no português, né, é muito difícil se escrever, Bruno. Mas eu vou dar aqui algumas dicas para você aí, para você que está seguindo essa aula, para você, Bruno, para como você pode aprimorar essa dica. Lembrando que eu falo muito mais a fundo nisso lá no meu curso, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para você é expandir o seu vocabulário. Como assim expandir o seu vocabulário? Procure ler mais, procure anotar mais, conheça diferentes formas de se escrever, tá? Pegue pessoas, pegue artigos, pegue sempre relacionado, lógico, ao seu interesse, mas procura expandir o vocabulário assim. Por exemplo, eu gosto muito de futebol e muito de basquete, então eu assisto muitas coisas em inglês sobre futebol e basquete. Porém, eu gosto de música, eu gosto de filme, então eu faço o que? Eu leio esse tipo de textos, né? Para quê? Para expandir o meu vocabulário, para eu poder falar mais sobre música, para eu poder falar mais sobre filme. Por exemplo, se você gosta de cozinhar, por exemplo, você pode pegar artigos, né, sobre cozinhas, né, sobre cozinhar, você pode pegar receitas e aí você vai expandindo o seu vocabulário, ok? Muito bem. A segunda dica é você treinar a sua ortografia em inglês. Como assim? No inglês existem muitas palavras, nós chamamos de palavras homófonas. São palavras que têm o mesmo som, porém têm significados diferentes, que é o caso da palavrinha bear. Bear em inglês significa nu, peladão. Só que bear também pode significar urso. Só que bear de nu se escreve B-A-R-E, bear. E o bear de urso se escreve B-E-A-R. Então, dependendo da sua ortografia, dependendo do seu nível de spelling, que nós chamamos, né, isso pode trazer confusão na hora de escrever. Então, pratique bem mais a sua ortografia, tá bom? Procure flashcards, procure imagens, tá? Coloca no Google flashcards, English flashcards. Você vai ver que vai ter, o que é um flashcard? Geralmente é a imagem
da palavra que você está buscando com a letra, com o spelling, com a palavra escrita embaixo. Então procure isso no Google e você vai praticar, você vai fazer o visual e vai ver que tem muita diferença na hora de escrever dependendo do som, tá bom? Muito bem. E a terceira dica é você ler regularmente. Lembra que eu falei para você? Você escuta e repete. Você lê e escreve. Então, quanto mais você lê regularmente, tá? Em um espaço de tempo menor, né? Você tende a aprender a escrever melhor. Por quê? Se você lê mais, você escreve mais. Se você lê, consegue entender, consegue fazer um raciocínio, consegue contextualizar muito bem aquilo que você está lendo, você provavelmente vai escrever melhor. Ok? E a quarta dica e última é você melhorar a sua gramática, tá? Procure sempre saber melhor sobre gramática para você saber colocar o adjetivo no lugar certo, para você colocar o advérbio no lugar certo, para você colocar o auxiliar certo, a forma de negação certa, tá bom? E lá dentro do curso eu dou dicas de tudo isso, eu falo mais a fundo sobre isso, tá bom? Beleza, Bruno? Espero que tenham curtido aí essas 4 dicas, anotem elas que elas são valiosas, tá? Elas vão estar só disponíveis para você aqui que participou da Semana do Inglês com o Método Europeu, beleza? E com todos esses segredos e com todas essas dicas valiosas, eu criei esse curso da Talk to Me 100% online, aonde você vai conseguir assistir às aulas em qualquer lugar, a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. E nesse curso eu mostro para vocês que vocês conseguem aprender em apenas 5 meses o que te levaria aí 5 anos de inglês nas escolas tradicionais que temos no mercado aí, tá bom? Muito bem, então nesse curso ele tem 8 módulos, ok? O primeiro módulo é um módulo introdutório. E nesse módulo você vai aprender técnicas de aprendizado, técnicas de memorização, você vai aprender a organizar melhor o estudo, você vai aprender como anotar, como fazer anotações. Você vai ter então nesse módulo uma introdução de como você tem que seguir o método que eu coloquei nesse curso da Talk to Me. Fazendo isso, eu tenho certeza que você não vai errar e não vai se arrepender, tá bom? E no módulo 2, você vai aprender a se comunicar, você vai aprender a falar de forma simples sobre familiares, você vai conseguir falar o que você tem, o que você não tem, você vai conseguir descrever de maneira simples situações simples do seu dia a dia. No módulo 3 e 4, você já vai dar um upgrade aí, você vai aprender mais expressões que você vai poder usar no seu dia a dia, você vai conseguir de uma maneira um pouquinho mais elaborada a falar mais sobre situações do seu cotidiano, você vai conseguir formar frases, você vai conseguir descrever melhor, tá? Situações do seu dia a dia, como comprar, como pegar um ônibus, como falar inglês com um nativo de maneira lenta e de maneira cautelosa. Ok? O módulo 5 você vai aprender, você vai conseguir falar sobre situações rotineiras de uma forma excelente. Você vai estar dominando já o seu dia a dia, situações de trabalho. Você também vai poder conversar, você também vai poder usar todo o seu inglês em qualquer situação quando você estiver viajando, por exemplo. Você também vai poder descrever eventos, situações, tá? Onde você vai conseguir exprimir, você vai conseguir contextualizar todas as suas ambições, descrevendo de maneira pessoal tudo aquilo que você quer dizer de maneira simples e de maneira clara. E já no módulo 7 e no módulo 8, você vai estar já pronto, você vai aprender a como aprender textos muito mais complexos
textos muito mais bem elaborados, tá? Expressões muito mais condizentes com a nossa vida adulta, com o nosso dia a dia adulto, com expressões muito mais voltadas, né, para o inglês avançado, para aquela conversa de um nível avançado, tá? E você também vai conseguir criar textos mais elaborados, onde você vai poder dar o seu ponto de vista, a sua opinião e também conseguir descrever narrativas muito mais elaboradas. Ok? E você também, adquirindo o curso do inglês da Talk to Me com o método europeu, você vai ganhar 7 bônus, ok? O primeiro bônus é um grupo fechado do Facebook, aonde você vai ter acesso diretamente a mim. Qualquer dúvida que você tenha, tá? Lá dentro eu faço lives, tá? Tirando dúvidas, e qualquer dúvida que você tenha, você manda para mim e eu respondo ela em vídeo, tá? Geralmente no mesmo dia, tá? Eu faço esse acompanhamento, tá? Diário, tá? Lá no grupo. O segundo bônus, ok? Que é o inglês para alfândega, aonde eu vou explicar para vocês, tá? Frases que você pode ouvir, frases que você pode falar na hora da alfândega, a terrível hora da alfândega, que todo mundo pergunta: pô, professor, o que eu falo? O que eu escrevo? O que eu falo ali na hora que me perguntarem? Então esse curso, tá? Vai estar de bônus, e o valor desse curso é de R$ 497. Vão anotando. O bônus número 3 é o curso de verbos irregulares, aonde eu vou ensinar para vocês os 100 verbos irregulares mais usados no inglês. E esse bônus está no valor de R$ 637, ok? Vão anotando. O bônus número 4 é o inglês para viagens, onde eu preparo você, tá? Para você conseguir viajar de maneira tranquila, poder usar o inglês no aeroporto, no restaurante, você usar o inglês no hotel, você no avião, ok? Pedir um táxi, alugar um carro, ok? E esse curso está no valor de R$ 1.227. Estão anotando tudo? Olha lá, hein? Então vamos lá. O bônus número 5 é o inglês para entrevista de emprego. Gente, esse curso é muito importante para você que quer, tá, melhorar, que está se preparando para uma entrevista de emprego em inglês, e lá dentro eu mostro para vocês as principais perguntas perguntadas pelos entrevistadores e as possíveis respostas que você pode usar sim na sua entrevista de emprego em inglês. E esse bônus tem o valor de R$ 997, tá bom? Tá anotando? Depois você vai fazer essa conta comigo lá no final, hein? E o bônus número 6, eu vou explicar para vocês 8 técnicas para você destravar de maneira definitiva o seu inglês. Esse é o bônus mais esperado, tá? Lá da Talk to Me. A galera pira e a galera aprende. Então é um bônus que você vai curtir muito. E ele está no valor de R$ 1.197. E por último, o 7º bônus é onde eu explico de maneira minuciosa como você melhorar o listening. Aqui eu dei apenas 4 dicas, lá tem muito mais. E esse bônus, tá, tem o valor de R$ 2.100. Anotou tudo? Faça as contas agora. Fez as contas? É isso mesmo, R$ 6.725 em bônus, e eu vou dar para vocês gratuitamente. Porém, não serão para todos. Esses bônus não estarão disponíveis para todos, somente para os primeiros que adquirirem o curso. E eu já vou te alertando, a partir da aula número 4, eu vou abrir as inscrições para o curso e as vagas são limitadas. Então, como na última turma, muitas pessoas ficaram de fora, então fiquem ligados, volte aqui, assista os vídeos, fica ligado nessa semana, fica ligado no seu e-mail, porque as vagas são limitadas e elas vão se encerrar logo. Tá bom? Então fique ligado para não perder, para quando eu abrir a vaga você adquirir e ganhar todos esses bônus aqui gratuitamente. Tá bom? E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos os comentários, eu gostaria de agradecer a todas as visualizações, e se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui no comentário que eu respondo para você, tá bom? Nos vemos na quarta e última aula dessa semana do inglês com o método europeu. Até o próximo vídeo. Fui!